capítulo 1 de Neemias. Eu vou ler os versos 1 a 4 somente. E eu queria nessa noite, já que a gente está falando sobre família, e é o mês da família, eu queria que a gente pensasse um pouquinho e adaptasse um pouco esse texto para os desafios que nós enfrentamos em nossas famílias. O texto diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas estão queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu queria pensar um pouquinho no desafio que a gente tem como família. Assim como Neemias tinha um desafio. O desafio de Neemias era ir lá para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Eles haviam voltado do cativeiro, o povo de Israel, e eles precisavam reconstruir a sua capital. E esse era o desafio de Neemias. E eu vejo que esse desafio tem muita coisa parecida com o nosso desafio como pais, como filhos, que é estar construindo constantemente a nossa família. A família, ela é um trabalho de construção constante. Nós nunca podemos parar de cuidar dela. Talvez um dos problemas de nossa família é que a gente começa a achar que ela já está cuidada, e aí a gente abandona a família. Mas já está todo mundo grande, já está todo mundo crescido, e aí a gente começa a achar que pode abandonar. A família é um cuidado constante, permanente, assim como Neemias precisava cuidar da obra de Deus. Eu vi aqui algumas semelhanças entre o que Neemias tinha que fazer e o que nós precisamos fazer em nossas famílias. Primeiramente, Neemias precisava convencer as pessoas a trabalhar em prol daquela obra, assim como nós precisamos convencer os membros de nossa família a trabalhar pelo bem de nossa família. Nem todos os membros trabalham pelo bem da família. Tem alguns membros da família que às vezes são um tanto rebeldes, são até um pouquinho maus inclusive, e alguns trabalham até pela destruição de sua própria família. E é nossa função, tentar convencer as pessoas da nossa família para que elas trabalhem para o nosso bem. No capítulo 2, versículo 12, diz que Neemias de noite se levantou. Ele diz: eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. Ele saiu com poucos homens. Mas olha o que aconteceu aqui no versículo 18: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E aqui é uma referência a todo o povo, toda Jerusalém. Neemias começou com pouca gente, mas ele convenceu todo mundo a trabalhar com ele. Nós precisamos convencer as pessoas de nossa família a trabalharem de forma unida e coesa pelo bem da própria família. Neemias também conseguiu fazer o trabalho, o que não é nada fácil. Ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Ele concluiu a obra. O texto diz que ele terminou a obra em 56 dias. E nós temos que concluir nossa obra em 56 anos, ou até muito mais, 80, 90 anos, porque o trabalho de edificação de uma família é o trabalho de uma vida. Neemias conseguiu levar o seu trabalho até o fim. Nós, como família, precisamos levar o nosso trabalho até o fim. Qual é o fim da família? O que você quer para a sua família? Eu vejo que o alvo final e o objetivo final de nossa família é enfiar essa família no céu. Como é que você vai fazer para enfiar a família no céu? Eu não sei, mas esse é o seu trabalho e você vai ter que fazer isso. Não sei se você vai ter que jejuar, né? Morrer de fome. Não sei se você vai ter que dobrar o joelho, até o joelho criar, né, cicatriz. Não sei se vai ter que falar ou ficar quieto, mas você precisa ser ministro em sua própria família, levar a família para o seu próprio objetivo, que é apresentar Jesus aos seus próprios membros.
Neemias também conseguiu colocar ricos e pobres, todo mundo no mesmo trabalho. O texto lá no capítulo 3 conta a história da construção do muro, e Neemias conseguiu fazer com que todo mundo ajudasse. Tinha os pobres, geralmente o pobre não tem muito problema, porque ele já é pobre mesmo, ele pega na mão, né? Pega no batente, já ele é acostumado. Mas tem algum que às vezes ele é um pouco mais enjoadinho, né? É aquele que às vezes, não, vai me sujar, ele não é acostumado com o trabalho duro, e tinha esse tipo de coisa também lá em Jerusalém, mas Neemias conseguiu juntar todo mundo. No verso 1 do capítulo 3 diz: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e lhe assentaram os batentes. No verso 9 diz o seguinte: ao seu lado fez os reparos Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Tinha um governador trabalhando lá, olha que bonito, né? De repente ele era até o chefe do grupo, mas estava lá na obra, trabalhando embaixo de sol, o próprio governador. No versículo 12 diz: ao seu lado Salum, filho de Eloés, governador da outra metade. Olha, ele pegou o outro lado também. No capítulo 3, verso 14, a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. E no versículo 15, a porta da fonte reparou a Salum, filho de Cos-Ozi, governador do distrito de Mispá. Ou seja, tinha gente graúda ali, mexendo na massa, trabalhando o muro. Neemias conseguiu juntar esse pessoal. Ele disse: gente, é importante, eu preciso de vocês. Assim é a nossa família, gente, é importante. Eu não vou me meter com isso. Não, é importante. Nós temos que nos unir em torno desse objetivo. Quais são os objetivos da sua família? Vocês precisam se unir para que possam conseguir realizá-los. Neemias conseguiu colocar ricos e pobres nessa mesma obra, mas também conseguiu mesmo manter o povo unido neste propósito. Esse é o nosso desafio. Como é que Neemias conseguiu? Como é que ele conseguiu? Eu vi nessa história de Neemias, e no capítulo 1 que nós lemos, alguns dos segredos de Neemias. O primeiro segredo de Neemias é que Neemias ele se colocou diante de Deus e expôs diante de Deus a sua aflição. Ele não foi reclamar para a tia, para a avó, para a profetisa, para o filho, para a mãe, para o pai, não. Ele foi falar com Deus. Deus, nós estamos com problema e precisamos do Senhor. Essa foi a primeira de todas as ações de Neemias. Ele não chorou para as pessoas, ele chorou diante de Deus, e por isso ele começou bem. Ele se permitiu entristecer diante de Deus, ele se permitiu chorar diante de Deus. No capítulo 1 que nós lemos, no verso 1 mesmo, já diz o seguinte: palavras de Neemias. Aliás, desculpa, no versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante Deus. Neemias começou bem, ele começou buscando ao Senhor em oração. Mais tarde, Neemias ficaria triste, até mesmo diante das pessoas. No capítulo 2, versículo 2 diz: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? E por que está doente? Não é isso senão tristeza de coração? E eu fiquei com medo, ele diz. Ele ficou com medo porque o rei descobriu que ele estava triste. Mas o rei descobriu que ele estava triste depois. A primeira tristeza foi diante de Deus. Deus, o Senhor é a primeira pessoa com quem eu falo. Depois os homens ficaram sabendo, mas Deus foi o primeiro, porque ele busca primeiramente a Deus. Segunda coisa, Neemias jejuou e orou. O texto diz no versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, comecei e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Neemias orou e jejuou. Você começa bem quando você busca a Deus em oração. Nem todo mundo gosta de fazer jejum, mas se você gosta e você acredita nisso, é realmente um recurso muito poderoso. O jejum não é dia para você parecer que está triste, porque Deus ele não se convence pela nossa aparência, mas é um dia de nos colocarmos exclusivamente a Deus. É de dizer para Deus assim: Deus, eu não preciso de alimento, eu não preciso de nada, eu só preciso do Senhor. É só o Senhor que eu quero, o Senhor me basta. E você busca o Senhor em oração e o Senhor te ouve. Jeremias começou por aí, e aí está o segredo do seu sucesso. Neemias confessou os seus pecados a Deus. Sim, ele começou confessando pecados. Ele diz no versículo 5: na verdade temos procedido
perversamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Mas olha que Neemias começa dizendo: temos procedido mal diante do Senhor. Ele começa confessando o pecado. Você começa bem quando começa confessando o pecado. Todo mundo quer uma obra de Deus, a libertação, a porta aberta, a cesta cheia, os 12 cestos, todo mundo quer, aquela bênção, e tem um nome bonito para ela. Mas pouca gente quer se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho errado com a minha família nesse ponto, Senhor, eu não tenho feito isso, eu não tenho sido um bom servo, um bom ministro, um bom filho, um bom pai, e eu me comprometo a mudar a minha própria vida, reconhecer que é pecado diante do Senhor. A minha família vai começar bem, e vai ter um sucesso naquilo que ela precisa fazer como família, quando eu começar colocando minha vida diante do Senhor, e me arrependendo de meus próprios pecados, e confessando-os ao Senhor. No versículo 5 diz, no versículo 5, e disse: ó Senhor Deus do céu, grande e temível, que guardas o pacto, que usas de misericórdia para com aqueles que te amam, e que guardam os mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias começou bem, começou confessando os seus pecados. Em quarto lugar, Neemias foi buscar na palavra de Deus a solução. Que diz a Bíblia? E você começa bem para ajudar a tua família, quando você vai buscar a solução na palavra de Deus. Capítulo 1, versículos 8 e 9 diz: lembra, pois, da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés. Eu acho que o Neemias foi ler a Bíblia. Ele abriu a Bíblia lá e leu logo na passagem onde fala de Moisés. E aí ele fala: está aqui a palavra de Deus. Deus falou com Moisés, aqui está a orientação. Deus lembra da palavra. O que Deus disse a Moisés? Ele disse: se vós transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converterdes e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vou trazer vocês de volta. Então estamos aqui, Senhor. O que a Bíblia diz? Quais são os princípios? Irmãos, é a palavra de Deus que vai abençoar a nossa família, que vai colocar a nossa família de volta no prumo, que vai nos manter no rumo certo. É a palavra de Deus e nós precisamos buscá-la. Nós começamos bem quando buscamos a palavra de Deus. Nossa família está no caminho da cura, da restauração, quando nós buscamos a palavra de Deus. Neemias buscou a orientação de Deus em sua palavra, e por fim, Neemias determinou qual era a sua contribuição para resolver a situação. O que eu posso fazer? O que Deus tem para mim? Você é o filho, você é o pai, você é a mãe, você é tio, você é avô. De que forma você pode contribuir? O que você pode fazer? Você não pode fazer tudo, mas isso não significa que você não possa fazer nada. Há algo que você possa fazer. O que eu posso fazer? E Neemias no verso 11 disse: ó Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. E eu era então copeiro do rei. Neemias, ele começou a se perguntar: o que eu posso fazer? Eu sou um copeiro. O que um copeiro pode fazer para ajudar a reconstruir uma nação? E eu podia falar: um copeiro não pode fazer nada. O copeiro é aquele que cuida da cozinha, né? O papel de Neemias era cuidar da refeição do rei. Eu, como copeiro, não posso fazer nada. Mas não, Deus tinha algo na mão de Neemias. Eu era copeiro do rei, o texto diz. Pois é, Neemias virou engenheiro. Eu acho que Neemias não sabia nada de engenharia, penso eu.
Mas Neemias chegou lá e se colocou nas mãos de Deus, e ele foi usado por Deus. Neemias, eu vou te usar para fazer uma coisa linda, grande, uma coisa incrível, um milagre. Vocês vão fazer uma coisa que se arrastou durante anos, durante centenas de anos, 70 anos, ninguém conseguiu erguer aquele muro, 70 anos. Neemias foi lá e fez o trabalho em 56 dias, uma coisa incrível, incrível. Mas sabe o que ele fez? Ele se colocou diante de Deus e perguntou: Deus, o que eu posso fazer? Eu estou aqui, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Spurgeon, certa vez, ele lembrou aquele texto de Provérbios, num de seus sermões, e acrescentou algo dele no texto, que eu estava assistindo inclusive um programa esses dias na Netflix, um programa cristão, e que falava de Spurgeon. E ele disse assim: ensina o menino no caminho que deve andar, mas certifique-se de você mesmo andar por esse caminho. Você tem que dar o exemplo. E sabe qual é o seu exemplo? É você começar a fazer a obra de Deus. Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso abençoar a minha família? Como eu posso ser uma bênção na vida da minha família? Deus pode usar a minha vida para isso, e Ele quer usar a minha vida. Então a minha pergunta diante de Deus, na presença dEle, é: Deus, o que eu posso fazer? Depois de confessar os meus pecados, depois de orar ao Senhor, depois de buscar a palavra, chegou a hora de trabalhar. Então a pergunta é: Deus, o que eu posso fazer? Qual é o trabalho que o Senhor deu para mim? E de que maneira eu posso abençoar a minha família? Talvez você seja filho, e talvez a sua palavra não seja mais forte do que a do seu pai e da sua mãe, mas isso não significa que você não pode fazer nada. Você pode dar a sua contribuição para que sua família seja melhor, para que seja realmente um lugar bom, um lugar de alegria. Nossas famílias precisam de Deus, e nós precisamos assumir o compromisso diante do Senhor de sermos nós mesmos o início de uma solução, o início da vitória, o início de uma libertação, uma porta aberta, que seja eu essa porta, Senhor. Às vezes eu não vou abrir a porta, mas eu vou destrancar, e eu mesmo quero começar uma obra de Deus. Isso está disponível para cada um de nós, e Deus pode fazer isso através de nós. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e ore ao Senhor, e que você se pergunte agora o que você pode fazer. Mas antes disso, se pergunta: será que você está seguindo o caminho certo? Será que você está fazendo o roteiro correto? O roteiro correto primeiro é buscar o Senhor. Busca o Senhor em oração. Você ora pela tua família, você pede por ela. A tua família é tão importante assim para você, que você gasta tempo em oração por ela. Meu irmão, assuma um compromisso de orar pela tua família. Ore a Deus e separe um tempo para orar pela tua família, para colocar cada pessoa da tua família diante do Senhor. Você conhece o problema dessas pessoas. A tua oração é muito privilegiada, porque você conhece intimamente esses problemas. O teu irmão pode enganar todo mundo, mas ele não engana você. Teu pai engana todo mundo, mas ele não engana você. Teu filho não te engana. Tua esposa não te engana. Você sabe do problema, e por isso a tua oração é muito melhor na presença do Senhor, porque você conhece, você sabe. É você que está lá para ajudar, para apoiar. É você que está lá para dar o fundamento de uma solução, para abençoar. É você. E aí você pode colocar isso diante do Senhor, e você pode pedir ao Senhor que abençoe tua família a partir de você, e dizer: Deus, aqui eu estou, Senhor. Aqui estou eu quero ser bênção na vida da minha família. Me mostra como eu posso fazer isso. Neemias encontrou o seu lugar, a sua obra. Neemias achava que não podia fazer muita coisa. Ele diz: eu era um copeiro do rei. Neemias ia se tornar governador de Judá. Ele era um copeiro, ele cuidava de uma cozinha, e Deus o transformou em engenheiro e depois no governador de Judá. Meu irmão, Deus pode fazer uma grande obra com você, Ele pode te usar, mas você precisa estar à disposição dEle, e dizer: Deus, eu quero algo melhor para a minha família, e quero ser um instrumento para que isso aconteça. Eu quero ser um instrumento. Oh Senhor. E aí você se coloca diante de Deus, e deixa Deus usar a tua vida.
Senhor, somos teus. Olha para o nosso coração agora. Aqui estamos nós diante do Senhor e perguntamos hoje ao Senhor: Senhor, como podemos abençoar a nossa família? Como podemos ser bênção, Senhor, neste que é o primeiro de todos os nossos ministérios? Como? Então eu peço ao Senhor que nos mostre como fazê-lo. Dá-nos a estratégia, Senhor. Talvez a gente não seja nada, talvez não tenha muito talento, talvez não saiba nem como agir, mas o Senhor sabe. Mostra-nos pela palavra, mostra-nos pela oração, e vem, ó Deus, trazer a solução para a nossa família. Eu peço a Ti, aqui estamos nós agora, nós somos os Teus instrumentos. Nós somos, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Usa-nos como um instrumento de bênção, como um canal de vitória. Usa-nos, ó Senhor, nas Tuas mãos, para que Teu nome seja glorificado em nossa família. O que na nossa família te envergonha, muda isso, Senhor. O que na nossa família te faz chorar, muda, Senhor. Eu quero começar chorando por aquilo que está fazendo o Senhor chorar na minha família. Mas eu não quero ser violento, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E eu quero ser usado pelo Espírito Santo como um instrumento. Ore assim ao Senhor. E deixa Deus te usar. Ele vai te dar a resposta, Ele vai te guiar. Mas vai fazer o teu papel, busca o Senhor. Ora, seja ministro na oração, ministro na palavra, ministro de sua própria vida, para que através de você Deus abençoe tua família. Deus, agora estamos diante do Senhor e queremos, ó Pai, na tua presença, Senhor Deus, clamar a Ti, para que nossas famílias encontrem a restauração de que precisam, e sejamos nós, ó Senhor, sejamos cada um de nós instrumentos para que isso aconteça. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.